E a pergunta que se faz é: o que nos faz felizes? A ciência tem algumas teorias e ela tem a ver com o nosso eu. Que o nosso eu se divide em vários. Somos múltiplos, diversos eus. Um eu, por exemplo, que está assistindo a esse vídeo, aqui, agora, com suas percepções, sensações. Um segundo eu que tem memórias, que aprendeu a falar a sua língua materna, que te faz entender o que eu falo, que construiu histórias, experiências, enfim. Um eu que te remete ao seu passado. Existe um outro eu que te projeta no futuro, que tem sonhos, cria objetivos, metas, planos, estratégias, que se vê no futuro, que tenta se ver em um lugar onde você quer chegar, seja isso uma ilusão ou não. Acho que existe um quarto eu que tenta integrar tudo isso. Não tem nada de errado com nenhum desses eus. O problema é que cada um desses eus tem aspirações diferentes do que se chama felicidade. Aquela nossa parte que olha para o futuro e para o passado almeja algo diferente do que aquele que olha para o agora. Eles não estão aqui e te projetam para fora desse instante. O passado não pode ser mudado e o futuro ainda não existe. Você só respira aqui, no agora. Mas esses eus que vivem em tempos diferentes podem coexistir simultaneamente? O seu eu do passado e o seu eu do futuro querem agregar valores e tentam a todo custo interferir no presente e vislumbrar conquistas, prêmios, poderes. O eu do agora, aquele que vive nesse exato momento, não é exatamente estimulado pela nossa sociedade. A gente é formado desde cedo a ir de encontro a essas conquistas. Escolas, faculdade, formação, emprego, ter filhos, casar, ficar rico, enfim, realizações. Isso está errado? Não. Mas isso traz felicidade parcial. Alcançar objetivos, traçar metas, está ok. Mas não adianta ficar sempre no futuro ou no passado. E a gente fica sempre preso entre esses dois infinitos, se a gente não entender que no agora, enquanto as nossas vidas vão acontecendo, enquanto está acontecendo, se a gente não desfrutar desse momento, a gente não fica em lugar nenhum. A sociedade que a gente vive é mestre em nos fazer olhar para o futuro, nos projetando, vendo como podemos alcançar nossas metas. Há estudos que mostram que a felicidade é uma curva em U. Estudos mostram que as duas pontas do U são o ápice da felicidade na vida de uma pessoa. E quanto mais perto da curva embaixo, mais infeliz. Aos 20, o mundo se abre, o leque das escolhas se mostra infinito, você parece ter todo o tempo pela frente, nada parece ser para já. Aos 40, 50, a vida parece que fechou portas, janelas, tudo que tinha para acontecer já aconteceu. Agora é boleto, conta, trabalho, prazos, pressão, estresse. Você não é ainda velho, mas também não é mais novo. Tudo parece que já foi. Como se as conquistas possíveis já estivessem definidas e que quem não chegou lá, não chega mais. Enfim, um castelo de cartas marcadas rumo a um futuro não escolhido. A partir dos 55, as coisas podem mudar. Depende se você fez o seu dever de casa, ou seja, mergulhasse em si mesmo, conseguisse algum equilíbrio econômico e continuasse com saúde emocional e física. É como se abrissem novos portais, se ampliassem as possibilidades de sermos nós mesmos, de finalmente desfrutarmos de um sentimento de liberdade, sem máscaras. Não precisamos de aprovação alheia. É como se finalmente ligássemos o foda-se. Não o egoísta ou sem empatia, mas o independente, consciente, íntegro consigo mesmo. Sem muitas preocupações com julgamentos ou críticas dos outros. Porque não conseguimos antes essa maturidade para conquistar a liberdade de viver de acordo com o que de fato somos, com o que de fato queremos. Em vez de insistir em personagens que construímos e que não nos representam. Em troca de que abrimos mãos de ser o que somos? Muitas vezes vendemos o nosso tempo em troca de dinheiro, mas às vezes é só para agradar o outro. Mas se você já tem essa maturidade antes da idade, mergulha fundo, desconstrói isso quanto antes. Entenda o que é seu, o que é do outro, o que é desejo e o que é expectativa. Não é fácil e não é rápido,
Mas se você ouvir seu coração, seguir sua intuição, deixar sua alma te guiar, você pode escapar o quanto antes dessas armadilhas da vida. E assim você jamais serás quem tu não és. Então, essa ideia fantasiosa de felicidade permanente é uma falácia. Porque o bem muda, a vida muda, nós mudamos. O ato de crescer e envelhecer nos mostra isso. O relógio não para. A alegria pode ser tóxica quando ela vicia, quando ela promete o que não pode ser cumprido. Por isso esse enigma de ser e não ser, estar e não estar, que nos acompanha na trajetória das nossas vidas. O maior obstáculo parece ser essa expectativa. A gente acaba consumindo o nosso tempo nisso, que fica dependendo sempre do amanhã. E assim se perde o momento do agora, do presente. Assim falava o genial Sêneca. Porque a vida é contínua. Tudo nesse mundo é temporário. As pessoas vêm e vão, aparecem e desaparecem. Do nada. Pro nada. A felicidade costuma ser uma ideia falsa. Ela te coloca sempre no futuro, transporta para o futuro essa expectativa de que mais na frente eu serei feliz. Mas o fato é que essa expectativa, essa promessa de felicidade, de satisfação eterna, contínua, nunca se cumpre. A alegria transborda quando você consegue sair dessa idealização e se encontrar no presente, sabendo que os conflitos e as crises vêm e vão, e nada é estável, só a morte. E mesmo que a felicidade chegue, ela passa, como tudo passa. A tristeza também passa. Tudo nessa vida é transitório. Existe uma pressão enorme de que sejamos todos felizes. Isso é esperado e propagado pelas redes sociais. Isso existia antes das redes. A diferença agora é que você deve fazer de conta que é feliz. Criou-se uma necessidade muito forte de mostrar a felicidade para os outros. Por que não conseguimos antes essa maturidade para conquistar a liberdade de viver de acordo com o que de fato somos, com o que de fato queremos? Em vez de insistir em personagens que construímos e que não nos representam. É como se abrissem novos portais, se ampliassem as possibilidades de sermos nós mesmos, de finalmente desfrutarmos de um sentimento de liberdade, sem máscaras. Não precisamos de aprovação alheia. É como se finalmente ligássemos o foda-se. Não o egoísta ou sem empatia, mas o independente, consciente, íntegro consigo mesmo. Sem muitas preocupações com julgamentos ou críticas dos outros. Mas às vezes é só para agradar o outro. Mas se você já tem essa maturidade antes da idade, mergulha fundo e desconstrói isso quanto antes. Entenda o que é seu, o que é do outro, o que é desejo e o que é expectativa. Não é fácil e não é rápido. Mas se você ouvir seu coração, seguir sua intuição, deixar sua alma te guiar, você pode escapar o quanto antes dessas armadilhas da vida. E assim você jamais serás quem tu não és. Fica a dica. Grande abraço. Não precisamos de aprovação alheia. É como se finalmente ligássemos o foda-se.